Nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao estudo do Perceptron. Dessa vez a gente vai analisar a função de custo do Perceptron. Para isso é importante que você veja o vídeo anterior, que a gente vê como implementar o Perceptron em Python. Só dando uma passada aqui, no vídeo anterior a gente gerou um dataset, a partir desse dataset a gente gerou algumas funções para plotar o dataset, e aqui inclusive eu coloquei o nome hiperplano, onde deveria ser vetor, né? E aqui o nome vetor, onde deveria ser hiperplano. Então aqui eu vou só trocar hiperplano, e aqui vetor. Aqui saiu errado no vídeo anterior. E vamos ver se está tudo executando aqui novamente. Aqui. Só explicando novamente essa parte aqui, a gente tem um dataset gerado aleatoriamente, e aqui a gente tem um hiperplano que é perpendicular ao vetor de pesos que a gente gera. A gente gera um vetor de pesos para gerar a nossa função, e esse vetor de pesos ele vai conseguir identificar para a gente se uma determinada amostra está do lado positivo ou do lado negativo. Aqui já está tudo corrigido. Aqui, como a gente inverteu esse hiperplano, ele está ao contrário aqui. Ele está ao contrário porque eu esqueci de mudar aqui para vetor. Ok, rodando tudo novamente. Aqui separou, aqui separou tudo direitinho. A gente pode até rodar mais uma vez para ver se ele faz um dataset um pouco diferente. Veja que aqui o peso saiu um pouco desproporcional. Consequentemente, o hiperplano separador não foi tão bom. Isso devido às amostras, né? De acordo com os dados de treinamento, esse hiperplano é gerado de forma diferente. Agora, qual é o custo que o Perceptron está querendo reduzir? O que ele está querendo diminuir nessa situação? A gente pode observar aqui que o Perceptron ele tenta minimizar o erro. Então, os valores reais dos valores preditos, ele tenta reduzir aqui o erro quadrático. Porque, como a gente viu, o erro ele pode ser -2 ou 2, quando não tem erro é 0. Então, se não tem erro é 0, porque o valor 1 e menos 1 foi 1 menos 1, deu correto, e menos 1 com menos 1 mais 1 também dá 0. Então, sempre tem que levar ao quadrado, porque se der menos 2, vai para 4, se der 2, vai para 4 também, e aí ele tem que reduzir. Isso aqui é a função de custo que ele tenta reduzir. A gente pode fazer um pouco diferente esse somatório, já colocando aqui o sinal, né, que é o cálculo do Perceptron. Ele usa a função sinal como uma função de ativação, onde multiplica o vetor de pesos pelo vetor de entrada, e aí a gente tenta reduzir essa função aqui. É isso que ele está querendo diminuir. E aqui a gente pode ver uma função um pouco mais suave, já que a função de sinal ela não tem uma derivada para a gente encontrar o mínimo dela. Então, a função ela não é derivável em todos os pontos, então isso aí pode ser um problema na hora da gente calcular o custo. Mas o Perceptron ele
feito um pouco diferente do que esse pensamento formalista matemático. Ele começou tentando ajustar os pesos e hoje a gente já sabe qual é essa função de custo que ele reduz. A gente pode, veja aqui, colocar essa função de custo aqui dividido por 2 para a gente facilitar as operações e chegar na conclusão de que o máximo do negativo do y real vezes a multiplicação dos pesos pelo vetor de entrada e zero, isso daí a gente pode considerar como sendo a nossa função de custo do perceptron. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar mudar essa função de custo lá onde o nosso perceptron está implementado. Veja que o nosso custo aqui, a gente colocou como a soma do erro quadrático, que é o inicial que a gente queria reduzir. Agora, a gente poderia reduzir esse erro aqui, a gente poderia reduzir esse custo usando aquela função de máximo? Poderia também. O que isso vai influenciar no nosso perceptron? Quando a gente altera a função de custo, no caso, essas funções de custo aqui são correspondentes, nada iria mudar, mas a gente pode usar outras funções de custo. Aqui tem algumas funções de custo que a gente pode usar. Nessa primeira aí é a do perceptron. A segunda é conhecida como Wiedrohoff, ou Fisher, ou Adaline. A terceira é chamada de regressão logística. É uma função de custo para regressão logística. E a quarta é a função de custo chamada Range Loss. Essa Range Loss, ela faz com que uma descida de gradiente, que é basicamente o que o perceptron está fazendo, se aproxime ou tenha o mesmo resultado que uma máquina de vetor de suporte, ou a SVM. Para a gente ver isso acontecer, vamos implementar essa máquina de vetor de suporte e ver o resultado que ela gera de acordo com o perceptron. Então, a função de custo é o máximo de 0 e 1 menos a multiplicação de y real com y predito e a atualização dos pesos já colocando um fator de regularização, essa que a gente está vendo aqui. Vamos tentar calcular isso aí, como que ia ficar o resultado. Voltando aqui para nosso perceptron, a gente poderia começar fazendo com que o perceptron a gente pudesse mudar essa função de custo já de uma forma automática. Como que a gente pode mudar essa função de custo? Veja que o custo aqui é calculado, a gente pode colocar isso como um parâmetro, e o gradiente dessa descida, a descida de gradiente, como o gradiente é calculado, é de acordo com a função de custo. Então, a gente poderia colocar aqui um custo sendo uma função, vamos chamar aqui de custo, e ela vai ser passada por parâmetro. Custo igual, vamos chamar de custo perceptron. Esse aqui é o custo perceptron, só que vamos colocar esse custo perceptron dentro de uma classe, porque a gente tem que passar o custo, como calcular o custo, e a gente tem que passar também como calcular
o nosso... como calcular o gradiente. Vamos fazer o seguinte, a gente coloca aqui, vamos chamar de... vamos chamar custo perceptron. O que a gente precisa passar para essa classe custo que ela vai conseguir calcular, né? Vamos tentar aqui fazer o que a gente precisa para calcular um custo aí. Bom, a gente precisa calcular o erro, né? A função de custo ela tem que saber como o erro dela é calculado, e nem sempre o erro vai ser calculado dessa forma que o Perceptron está calculando aqui. Então a gente tem que ter uma função que calcula o erro. Vamos fazer uma função estática aqui, um método estático, definir o erro baseado no y e no y predito. No caso do Perceptron, é muito fácil. A gente vai colocar o y menos o y predito. Aqui a gente já pode substituir essa parte por custo self.custo ponto erro com y e y pred. Vamos verificar se isso continua funcionando? Vamos ver se não tem nenhum erro aqui. Bom, continuou funcionando, convergindo do mesmo jeito, a gente alterando isso. Próximo passo, então, fazermos uma função de custo, a função que calcula o custo. Então, vai ser custo. O custo é calculado usando o y e o y predito. Nesse caso, o custo do Perceptron, a gente fez aqui pela soma dos erros. Então, a gente pode colocar aqui, somar o erro. A gente pode usar a nossa própria função para calcular o erro aqui. Então, a gente coloca custo Perceptron ponto erro do y e o y pred ao quadrado. Esse aqui vai ser o custo do Perceptron. Vamos ver se a gente já consegue fazer isso daqui usando self.custo custo y e y pred. A gente não vai precisar desse erro para o custo, mas a gente ainda precisa do erro para o gradiente. Então vamos ver se está tudo certo. Erro aqui. Aqui, ó. Isso aqui tem que ser um método de classe. Convergiu tudo novamente. Um outro método que a gente precisa é o método que calcula o gradiente. Então a gente pode chamar esse método de gradiente. Vamos chamar aqui, ó. Método estático def gradiente. E aqui a gente coloca o y e o y pred para calcular o gradiente do erro. A gente retorna a mesma fórmula que a gente usou aqui embaixo, matmul, usando o custo Perceptron, o erro do y e o y pred e o x. Ele multiplica esses dois aqui embaixo. Então, aqui a gente vai usar custo
aqui a gente tem um porém. A gente tem que passar o x também. Então, o gradiente, ele, além do y', o y predito, tem que também passar o x. Ele vai calcular o gradiente aqui. Então, a gente vai colocar aqui self custo ponto gradiente y', e x. Se a gente fez tudo certo, ok, tudo correto. Não precisamos mais desse erro aqui. Não precisamos calcular, a gente usa só o custo e o gradiente. E o nosso Perceptron continuou funcionando. Qual é a vantagem da gente fazer isso? A gente pode alterar o custo agora para aquela outra fórmula, a fórmula do máximo. Vamos fazer isso mais adiante. Por enquanto, vamos ver se a gente consegue alterar esse custo aqui para o Range Loss. O que acontece? A gente vai copiar isso aqui. Vai fazer o Range Loss. O erro do Range Loss já é calculado diferente. Primeira coisa, como que o erro é calculado no Range Loss? Ele vai multiplicar o y com o y'. Ele vai fazer o produto entre o y e o y'. E o custo dele, no caso, Range Loss, ele não vai ser esse quadrático. Ele vai ser 1 menos o erro do Range Loss. E a atualização, o gradiente do Range Loss, a atualização, ela não é feita em todos os elementos. Ele só vai pegar os elementos que estão fora de uma determinada margem, só os elementos que foram errados ou marginais. Então, vamos chamar esses elementos de vamos chamar de marginais, que eles estão perto de uma margem. Como esses elementos marginais são considerados elementos marginais? Quando o erro deles é menor do que 1. Quer dizer, quando você calcula um erro menor que 1, quer dizer que ele estava bem próximo do resultado que ele precisava encontrar, bem próximo da margem de separação. Então, agora, para a gente encontrar o gradiente dele, a gente vai usar o y e o x. Mas a gente não vai usar todos. A gente só vai usar o y, os marginais, e o x, marginais. Ok. Por enquanto, essa classe Range Loss não está sendo usada em lugar nenhum. A gente pode colocar aqui, pode inclusive colocar a publicação desse daqui também. Vamos ver. Aqui eu coloquei o TE.
100% de acurácia. Aqui ele fez a parte. Outra coisa que a gente pode colocar também é já colocar essa base de dados para ver como que ele se comporta todo de uma vez. Vamos colocar um show aqui. plt.show. Ele mostra aqui e o cálculo do Perceptron foi tudo muito bem. Vamos tentar fazer mais um caso aqui. Aqui ele já piorou um pouquinho. Mais uma vez. 100% ali. 95%. Veja que ele colocou uma certa alteração. Dependendo de como os dados são apresentados nos dados de treinamento, isso altera um pouco. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar também os dados de treinamento mais de uma vez. Aqui, Perceptron Fit. Mudando os dados de treinamento, ele sempre vai dar 100%. Vou apagar essa parte aqui. Porque é linearmente separável, sempre vai convergir. Mas veja que ele muda aqui isso aí vai sendo mudado com o tempo. Ó, de acordo com que a base de dados muda, ele vai fazendo uma separação um pouco diferente. Agora, se a gente tentar fazer isso aqui com o Hinde Loss, a gente pode pegar toda essa parte aqui, e aqui só ficar só a definição da classe, para ficar um pouco menor aqui, e aqui gerando Perceptron de novo, e observando se a gente quiser colocar aqui, qual o nome que a gente colocou, só que custo Range Loss. Vamos colocar aqui custo Range Loss. Aqui a gente pode fazer depois uma comparação dos dois, porque o Range Loss ele vai gerar um classificador um pouco diferente. Se quisermos comparar os dois só para a base mais simples, deixa eu pegar essa base maior, retirar daqui e colocar só essa base mais simples aqui, sem calcular isso duas vezes. Aqui coloca o Perceptron com Range Loss e primeiro a gente coloca o Perceptron normal, aqui ó, Perceptron com o custo Perceptron. Pode notar que existe uma diferença entre o resultado deles. Deixa eu remover essa parte. Aqui, ó. Veja que a função de custo e essa atualização fez uma diferença entre esses elementos, entre os hiperplanos de cada um deles. Quando que cada um é melhor? Depende da situação do banco de dados, da base de dados, depende de como foi feita essa distribuição. Então, esse aqui é uma comparação desses dois. Outra comparação que a gente pode fazer é com outros tipos, com as outras funções. Essas outras funções de custo, a gente pode fazer essa alteração
da forma que a gente já observou para fazer aqui com Hind-Loss. Então, próximos vídeos a gente vai fazer a Adaline, regra delta, o Hydrohoff, Fish, tudo isso é o mesmo nome, nome diferente para a mesma coisa, é o que a gente vai ver no próximo vídeo.